Boa noite, paz e amor a todos. Vamos fazer a nossa reflexão da noite. Inicialmente, realizando a nossa prece, agradecendo pela oportunidade que Deus nos concede da encarnação, do convívio, do aprendizado e do contato com a doutrina espírita, que nos auxilia a progredir, a entender os desafios do mundo, da vida, e nos impulsiona para o bem. Vamos então rogar a assistência dos benfeitores espirituais da nossa Casa de Paz e Amor, para que nosso trabalho possa transcorrer, como sempre, num clima de paz, harmonia e amor. Que assim seja. Então, o tema da reflexão da noite versa sobre a paciência. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Então, desafiador também. E, inicialmente, vamos resgatar a história bíblica de Jó, que consta lá no Antigo Testamento, de forma resumida, por óbvio, que nos traz, né, esse exemplo de paciência e fé constante nesse livro, escrito por volta de 450 a.C., considerado como um dos livros poéticos do Antigo Testamento. Então, trata-se, né, segundo estudiosos, de uma história escrita por um autor desconhecido e baseada em relatos orais transmitidos na região do Oriente Médio. Em resumo, a história conta sobre um homem chamado Jó, que vivia na região de Uz, que é uma região desconhecida para nós, que era uma pessoa muito rica, a pessoa mais rica do Oriente, íntegra, justa e confiante em Deus. Então, possuía, né, muitos bens, uma grande família, muitos servos, animais, fazendas, né, terras, e conta a história que Satanás, em um diálogo com Deus, disse que Jó só era confiante, fiel a Deus, devido às muitas bênçãos que ele havia recebido do Criador. Então, nesse diálogo, Satanás lançou um desafio a Deus para tentar Jó, através das dificuldades, da escassez, para testar a sua fé em Deus. Então, assim ocorreu. Em decorrência desse desafio, Jó passou por diversas provações, então, iniciando pela perda dos bens materiais, em seguida pela morte dos familiares, dos filhos, e na sequência foi afetado em sua saúde, né? Contudo, ele jamais perdeu a fé e a confiança em Deus. No momento mais difícil, ele disse apenas: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome de Deus. Então, os seus amigos, né, tentaram relacionar essa dificuldade com algum pecado que ele havia cometido, mas ele estava tranquilo, com a consciência tranquila de que procedia bem, de que fazia as coisas de forma correta, e nunca perdeu essa fé, né, essa confiança no Pai. Então o tempo foi passando e ele aos poucos foi recuperando os seus bens, os seus afetos também, teve outros filhos e foi sendo restituído em sua saúde. Passando então, né, por esse desafio, demonstrando a sua fidelidade a Deus, a sua confiança no Criador, passando então por essa experiência, né, por esse desafio que Satanás havia lançado a Deus.
Então, o que nos ensina essa passagem bíblica, né? Sobre a paciência nos momentos de dificuldade, sobre a confiança em Deus nos momentos de dificuldade, sobre as provas e desafios que nos são lançados, né, ao longo da existência, para que a gente cresça, aprenda, e não como um castigo, e sim como um processo de aprendizado. Então, a confiança também deve permanecer, né, nos momentos de dificuldades, mesmo quando a gente não entenda o porquê das circunstâncias, a nossa confiança precisa permanecer. Por que a paciência é um tema central no cristianismo e, por conseguinte, na doutrina espírita? É justamente que aparece, né, nas mensagens, nas lições, nos textos, nos exemplos, né, dos expoentes do cristianismo, da doutrina espírita. Por que a paciência é tão importante, né? Justamente porque é uma virtude que nos faz progredir. Sem a paciência, o ser não progride, não evolui. Então, essa virtude, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual. Pode até parecer um contrassenso a gente conversar sobre paciência, né, tratar sobre a necessidade da paciência numa época de facilidades assim, materiais, né, no sentido do desenvolvimento tecnológico, que tudo está a um clique das nossas possibilidades, né, materialmente falando, de conseguir bens, mercadorias, conseguir contatos. Então, hoje, essas comunicações são muito facilitadas, né, e isso nos traz soluções de uma forma imediata. Mas por que a paciência é importante nesse sentido? Porque existem circunstâncias na nossa vida, principalmente no aspecto espiritual, que elas não são resolvidas a um clique, né, a um piscar de olhos, como a gente diz. Elas requerem tempo, requerem a necessidade de compreender que a gente tem circunstâncias na vida que nós precisamos saber esperar com calma, com tranquilidade, seguindo o tempo de Deus, né, como a gente diz, para podermos conviver com mais harmonia, com mais paz, com mais respeito, inclusive, e tolerância aos nossos semelhantes. Então, o dicionário vai nos trazer ali o conceito de paciência, que diz que é saber esperar com calma e tranquilidade. Vai vincular a conformação, resignação. Mas é importante frisar que paciência não é passividade. Ela é uma força serena ou uma aceitação ativa dos desafios da vida, com fé e confiança. Então, como já referimos, né, a paciência é uma virtude. E no livro O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na questão 253, vai ter uma questão que diz assim: a virtude é concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Ao que Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, a dor, a luta, a experiência, né, elas são oportunidades. Mas a aquisição da virtude, a assimilação das experiências dessas situações, elas são um mérito do espírito. São aquisições através do esforço, da boa vontade, do trabalho. Não é? Então, a pessoa pode passar por dores, dificuldades e não aprender, não adquirir a virtude da paciência, né? Se ela se fecha ao aprendizado, se ela se revolta, se ela inclusive pode se revoltar contra Deus, né? Então, não adianta passar pelo processo sem o real aprendizado. Então, como diz o nosso irmão Luiz Antônio, né, que as oportunidades elas vêm de Deus, mas o aproveitamento está em nós. É a mais pura verdade, né? Então, os processos, eles
eles nos são concedidos, mas o aproveitamento daquela experiência depende da nossa boa vontade, do nosso esforço. Na questão seguinte, na 254, é questionado: o que é paciência e como adquiri-la? Então, o Emmanuel responde: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Devemos aprender, devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Então aqui Emmanuel relaciona paciência a amor. Ele faz uma analogia, né, a uma tolerância esclarecida, e que a disciplina antecede a espontaneidade. É o exercício, é a prática. A gente não adquire essa virtude de uma hora para outra, né? Então, como diz aquele provérbio pedagógico, a repetição é a mãe do aprendizado. É através das experiências, do erro, do acerto, da tentativa, do erro, que a gente vai assimilando a lição, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, encontramos lá um item específico sobre a paciência, o item 7, em que o Espírito Amigo refere que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Então ele explica, né, que a caridade que consiste na esmola é a mais fácil, outra há, porém, muito mais penosa e muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e porem à prova a paciência. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Então, a caridade moral do perdão, da paciência, ela é a mais difícil. E nós somos testados cotidianamente nesses quesitos, na vida de relações, né? Então, a reencarnação, ela nos demonstra justamente aquilo que referimos anteriormente, que há situações, há questões na nossa vida que a gente não resolve de uma hora para outra. A gente não resolve numa mensagem, num clique, não é? Elas exigem tempo, saber esperar, ter calma, né? Então, poderíamos citar vários exemplos, mas só para trazer alguns. O familiar difícil, que é um reencontro de almas para um reajuste espiritual. O chefe exigente, também um exercício de humildade para nós. A gente não pode ficar trocando de emprego toda hora. Chega uma hora que a gente vai precisar conviver com aquela pessoa, né? E não é por acaso. Nós estamos naquela arena ali, naquele cenário, para aprendermos, né? Para nos reajustarmos. Uma doença prolongada, também um aprendizado de fé, de paciência, de espera, né? Um tratamento demorado, exige também a paciência. E a convivência, que é um campo de teste constante que põe à prova a nossa paciência. Então, vamos citar aqui, referir alguns autores espíritas, né, irmãos nossos aqui, próximos, que, através dos seus livros, nos dão contribuições valiosas. Referimos, então, inicialmente o irmão Vinícius Lima Lousada, escritor e palestrante espírita, nosso colaborador da fé, que já inclusive esteve na Paz e Amor, fazendo exposições, né? No capítulo 12 do livro, A Inteligência Espiritual, a Casa sobre a Rocha, ele tem um capítulo denominado de escuta ativa, escuta empática, que também podemos, né, chamar de escuta ativa. A escuta empática, ele vai nos explicar aqui que é esse exercício de nos colocarmos no lugar do outro e prestarmos atenção pacienciosamente naquilo que o nosso irmão quer dizer. Precisa falar, está nos transmitindo, né? Nos despirmos assim, de preconceitos, de desatenção ou de ansiedades, inclusive, né? De trazer questões do passado ou ficar pensando no futuro. Estarmos ali de corpo e alma ouvindo o que a pessoa tem para dizer. Então, esse exercício ele é dificultado pelo nosso egoísmo ainda, né? Que a gente tem dificuldade de ouvir.
a gente fica pensando ali nas nossas necessidades, nas nossas questões, né? A gente às vezes tem a mania de querer interromper a fala do outro para falar dos nossos problemas, né? Isso é muito comum. Então ele vai nos dizer que esse momento de diálogo ele é sagrado, é uma dádiva nos dada por Deus, a convivência, estarmos próximos ali, termos a oportunidade de nos relacionarmos, né? Então também vai comentar que a gente tem tanta facilidade de comunicação, a gente tem o mundo na palma da nossa mão, mas a gente ainda não aprendeu a valorizar a relação com o nosso próximo. Essa convivência ali, né, entre irmãos, especialmente os que estão mais próximos. Isso é uma pena, porque a gente perde tempo, né, a gente perde oportunidade. Então, serenar os pensamentos, focar apenas naquele momento do diálogo é um bom exercício. O Sérgio Luiz da Silva Lopes, psiquiatra e espírita, no livro Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, no capítulo Bem-aventurados os Pacificadores, ele comenta que a virtude do pacificador é o altruísmo. Então, o altruísmo como sendo a antítese do egoísmo. Pensarmos no próximo, nos colocarmos à disposição para auxiliar o próximo. Então, saindo desse universo pessoal, a gente contribui para a paz. O pacificador é essa pessoa que aprendeu, né, a se colocar no lugar do outro e contribui para o ambiente, contribui com o próximo, não fica focado somente nas suas necessidades. Então, o pacificador, ele explica aqui que não é somente um missionário em missão, em tarefa especial no planeta. A gente tem a tendência de pensar assim, o pacificador é um missionário, é um expoente, né, grandioso, um líder. Não, ele vai dizer que o pacificador somos todos nós, pessoas comuns, que aprendemos, através do autoconhecimento também, a nos pacificarmos, né, primeiramente, mas sem privilégios, sem virtudes especiais, sem status evolutivo diferenciado, ele usa aqui. Mas à medida que a pessoa de boa vontade promove o bem-estar nos ambientes em que convive, agrega, busca convergência em detrimento das divergências, que busca não transmitir discórdias, não propagar medo, angústias, né, não ficar espalhando dores, difundindo mal, essa pessoa ela é um pacificador. E para isso é preciso paciência, né? Então, ele vai dizer que a única ciência do pacificador é a ciência da paz. Não existe assim a necessidade de grandes títulos, grandes estudos, né? Mas a única ciência do pacificador é a ciência da paz. Que é isso? É auxiliar, é saber esperar com calma, é transmitir essa confiança, esse exemplo para os outros, né? Então, não existe pacificador sem paciência. José Carlos Pereira Jotes, médico, homeopata, colaborador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Porto Alegre, tem um livro também muito interessante chamado Harmonizando o Espírito, Exercícios Terapêuticos, Ansiedade e Transtorno do Pânico. E existe um capítulo específico nesse livro sobre a ansiedade. Ele utiliza a definição de ansiedade como angústia, aflição, grande inquietude, desejo veemente e impaciência. Afirma que o ansioso geralmente é uma pessoa preocupada que perde a tranquilidade do espírito devido ao interesse que tem por certas pessoas ou coisas. O espírito está sempre absorvido naquele objeto, ali, naquela ideia fixa, né? E calculando que se as coisas não acontecerem do jeito que ela está pensando ou desejando, ela vai ter algum tipo de prejuízo. Então, fica sempre ocupada mentalmente com aquilo, né? Pensando em situações que possam acontecer. Então, isso pode causar, inclusive, dependendo da situação, um transtorno de ansiedade generalizada aqui, né? E também sabemos que, em alguma medida, tem algum tipo de obsessão espiritual nessa conduta. Então, ele diz aqui que, dentre os sintomas psíquicos, a pessoa ansiosa, né, fica apreensiva, tem desânimo, desinteresse pela vida, dificuldade para relaxar, impaciência ou pressa, raiva ou irritabilidade, inquietude, dentre outros. A pessoa que sofre de ansiedade vive constantemente no tempo futuro, deixando de aproveitar as oportunidades do tempo presente.
Então, outro exemplo que ele nos traz aqui é que as pessoas, né, que não acreditam na imortalidade da alma, aquelas que não são espiritualistas, né, que a gente costuma chamar de materialistas, elas têm pressa para atingir todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, né, gozar o máximo possível aqui e agora na Terra. Então, isso também pode ser fator de desencadeante de uma ansiedade. Mas também nós, espiritualistas, espíritas no nosso caso, a gente também não está livre, né? Na medida em que, se a gente fica muito preocupado, muito ansioso, né, impaciente, no sentido de queremos progredir espiritualmente, evoluir espiritualmente da forma mais rápida possível, não, agora me tornei santinho, amanhã eu já vou, né, me tornar melhor, isso também não é bem assim, né? A gente também não tem que ter ansiedade para achar que vai adquirir a perfeição ou a evolução espiritual de uma hora para outra. Não é assim, a gente precisa aproveitar o dia a dia, aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para entender o presente, o aqui e agora, o que é preciso fazer para a gente adquirir essa bagagem, essa melhoria espiritual que todos nós estamos sujeitos, né? Então, ficarmos atentos às oportunidades. Alguns exercícios para desenvolvermos a paciência. Inicialmente, a prece, não podemos esquecer da prece, da oração, para que naqueles momentos de dificuldade, de angústia, né, de tormenta, que todos nós somos sujeitos, a gente possa pedir ajuda, auxílio para serenar o coração, ter a lucidez para tomar as atitudes corretas, ter a calma, a paciência para saber esperar, né? Então, ali como na história de Jó, as dificuldades, elas geralmente vêm todas juntas, né? A gente tem ali a maré calma e a tormenta, e a maré agitada. E parece que todos os problemas, eles vêm no turbilhão, todos juntos. E é assim com todo mundo. Então, nesses momentos de dificuldade, fazer uma prece, serenar, pedir ajuda, confiança, porque nós não estamos sós. Temos nossos mentores espirituais, né? Temos informações, temos todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, para saber que temos amparo, né? Que nada acontece fora das leis de Deus. Isso também nos dá um alento, uma calma, né? Porque as leis de Deus, elas são estáveis. Ao contrário das leis humanas, que se modificam, se alteram, as leis divinas, elas são imutáveis, são perfeitas. Então, essa sensação de estabilidade é importante para o espírito ter uma serenidade, né? A gente não pode viver toda hora na mudança, no incerto. Isso realmente é um fator preocupante. Mas sabedores que as leis divinas são perfeitas, imutáveis, imateriais, inclusive, né, elas não estão sujeitas às leis da matéria, isso dá uma calma para o espírito, para ter confiança, para ter segurança, para saber que vai passar, não é? O autoconhecimento nos ajuda também a perceber quando a impaciência surge, geralmente nas contrariedades, naquilo que aperta o nosso calo. Nesses momentos a gente tem a tendência de ser mais impulsivo, mais reativo, né, porque não agressivo. Então, nesses momentos, a gente tendo o autoconhecimento, não. Então, nesse momento, eu sei que isso me incomoda, me prejudica, o que é natural, mas eu vou tentar reagir diferente. Tentar ter calma, ter paciência, explicar mais uma vez, se for o caso, né? Colocar o nosso ponto de vista de uma maneira reiterada, se for o caso, se tivermos segurança que estamos certos, né? Então, o autoconhecimento é importante. E algumas técnicas também que são comprovadas, eficazes para esses momentos de dificuldade. A respiração, o silêncio, o pensar antes de agir, exercitar a religiosidade. Então, nosso irmão Jotes comenta que o exercitar a religiosidade não é somente ir ao centro, não é somente ir à instituição religiosa, mas pôr em prática todos os dias os preceitos que a filosofia que a gente abraçou ensina. Então, bom, sabemos que o Espiritismo nos orienta a amar o próximo, vamos exercitar o amor ao próximo.
nos orienta a praticarmos a caridade. Vamos exercitar a caridade moral, caridade material, enfim, colocar em prática aquilo que a gente aprende. E também é importante lembrarmos que a paciência com os outros nasce da compreensão de que todos nós somos irmãos e estamos aprendendo. Essa postura de que nós não sabemos tudo, não temos todo o conhecimento. Tem alguns campos que a gente domina mais, outros que a gente domina menos, não é? Mas todos nós estamos a caminho, né? Estamos aprendendo, ensinando. Então, isso vai nos dar também essa noção de que nós devemos ter paciência para com as dificuldades dos outros, né? Assim como os outros têm paciência conosco. Agora, dia 15 foi o dia do professor. Então, quantas vezes o professor precisa repetir a lição para os alunos, né? Para fixar ali o aprendizado? Quantas vezes um pai e uma mãe precisam ensinar um filho a respeito de determinadas situações enquanto eles são crianças? Então, todos nós necessitamos. Então, na medida do possível, vamos exercitar para com o próximo. Lembrando também que Jesus é o nosso maior exemplo, né, de paciência. Imagina se ele houvesse perdido a paciência com os apóstolos, né, com quem perseguia. Então, suportou injúrias, incompreensões, traições, sem perder a paciência. E para finalizarmos, vamos ler aqui uma mensagenzinha do Pão Nosso, de Emmanuel por Chico Xavier, que é a lição número 8, Ansiedades. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Esse finalzinho aqui, né, justamente para nós espíritas também, que a gente sabe o bem, sabe o que é o bem, sabe, né, o caminho, como costumamos dizer, mas a gente não tem que ter também a ansiedade de acertar sempre, né, de querer fazer tudo de uma forma perfeita, até porque não estamos nessa condição ainda. Então, que saibamos esperar com calma aquilo que buscamos, desejamos, almejamos, trabalhando, confiando, fazendo a nossa parte, certos de que tudo vem no tempo de Deus, principalmente as coisas mais importantes, né, aquelas de ordem espiritual. Então vamos fazer essa encerramento, agradecendo a paciência dos irmãos e dos nossos benfeitores amigos da Paz e Amor, que nos intuem, nos inspiram, nos auxiliam a progredir. Agradecendo pela doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece e nos orienta. Muito obrigado, que tenhamos todos uma boa noite e um bom final de semana também. Que assim seja. Paz e amor.